Olá pessoal, esse vídeo trata de um tópico bem legal, que é a segurança da informação, ocultar e proteger pastas ou inclusive partições, o HD inteiro, com uma senha e ainda mais, uma senha muito bem protegida, uma senha, ela acaba criptografando a tua pasta, os teus arquivos, de forma que se vocês perderem ou roubarem então o notebook ou o computador de vocês, a pessoa não consiga acessar esta pasta, tá? De forma alguma, né? Uma senha inquebrável, digamos assim. Então, para fazer isso, o Windows 7 Ultimate e o Windows 8 já possuem um ótimo recurso, que é o BitLocker, por padrão, mas se vocês estiverem utilizando, por exemplo, o Windows 7 Professional ou o Windows XP, uma versão que não possui esse recurso, ou mesmo Linux, vocês possuem o programa TrueCrypt, que é um programa gratuito, e também possui esse recurso de criptografia. O uso dele é bem diferente do BitLocker e eu vou mostrar para vocês. Vocês podem baixar ele gratuitamente em vários sites. Procurando no Google, vocês encontram o TrueCrypt, a versão 7 é a última. A instalação também é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês que para instalar basta avançar praticamente nas opções padrões do programa. Eu vou executar aqui a instalação dele. Tá? Aceito a licença. Tá? Vou instalar. Ele também tem a opção de extrair, funcionando como um portátil, né, um programa portable, que não é necessário instalar. Então, na própria instalação, a gente dá essa opção. Eu vou instalar ele mesmo, né? TrueCrypt, deixar todas as opções padrões, criar o ponto de restauração do sistema, né, associar os arquivos TC que ele vai criar depois com o próprio programa, criar um ícone no desktop, tudo padrão, tá? Vou instalar. Então, ele vai criar um ícone na minha área de trabalho, para mim poder acessar depois de instalado então o programa. Tá? Ele funciona de um conceito um pouco diferente do BitLocker. Ele vai criar um espaço reservado protegido, tá? Uma espécie de pasta, um arquivo, e nesse arquivo tudo que eu colocar nele seria como uma partição, né? Tudo que eu colocar nesse arquivo que o programa TrueCrypt gera, como uma espécie de pasta, ele já ficará protegido com senha, criptografado. Pronto, está instalado. Tá? Ele recomenda que eu leia o tutorial, vou dizer que não, aqui dá um finish, e aqui está então o atalho. Se vocês executarem o TrueCrypt depois de instalado, ele mostra essa tela para vocês. Ele está todo em inglês, ele não possui a versão em português, mas é tudo muito tranquilo. Como seria feito, tá? Eu vou criar então esse volume que ele chama, um volume que é essa espécie de pasta criptografada, em que eu posso colocar qualquer tipo de arquivo para protegê-los. Criar o volume, tá? Então, criar um container encriptado já, né? Criptografado. Eu não vou mostrar essas outras opções, vou ir na padrão, que é a mais simples de todas por enquanto, por hora. Tá? Dá um next então, próximo, né? Volume padrão, não vou criar um volume oculto, ele te dá a opção de criar um volume oculto, ainda vou criar um volume padrão, visível, tá? E vou então, depois do next de novo, nas opções padrão, escolher aonde eu vou salvar esse volume. Então, clico em Select File e vou salvar na minha área de trabalho com o nome de protegido, por exemplo, mas poderia ser qualquer nome, certo? Salvar, avanço. Eu vou escolher a versão padrão, que é o AES, a versão muito segura de criptografia, praticamente inquebrável, muito segura. Vou dar um next de novo, deixar tudo padrão. Então, e aqui eu escolho o tamanho desse volume, ele tem que ter um tamanho pré-fixado já, então. Posso colocar o tamanho que eu quiser, desde que eu tenha esse tamanho livre no meu HD. Então aqui, por exemplo, meu HD está com espaço livre de mais ou menos 100 GB, 90 GB, ele te dá o espaço livre que eu tenho nessa partição, da minha área de trabalho, né, que eu vou salvar. Então vou colocar um tamanho bem pequeno só para exemplificar. Vou colocar um tamanho de 5 GB. Tá? E Next. Aqui eu já coloco a senha. Tá? Ele te dá algumas dicas de senha aqui embaixo, inclusive. Senhas seguras devem ter, quanto mais caracteres, melhor. Combinações de letras e tudo mais, maiúsculas e minúsculas. Te dá uma série de dicas. Eu vou colocar uma senha curta. Aqui. Para vocês verem, quando eu avançar, ele vai me dar um recado aqui, ó. Atenção, né? A senha
que eu coloquei é muito curta, facilmente quebrável, né? A senha que ele vai criar, o programa poderia ser, se alguém conhecer a senha, vai poder acessar os meus arquivos, né? Agora, se não souber, aí sim fica muito seguro, fica inquebrável, né, o sistema. Então ele recomenda ali 20 caracteres ou mais, realmente seria muito forte a senha, né? Mas vou deixar assim simples, vocês vão ver que se eu deixar um sim, ele vai seguir adiante, né? Ele não barra mesmo com senha simples, tá? Então, vou dar um next de novo, ele está me dizendo então que eu tenho aqui um tamanho pequeno, né? E quando vocês avançam depois de colocar a senha, tá? Ele já vai gerar alguns algoritmos aleatórios, que é o que vocês estão vendo, à medida que vocês mexem o mouse, ele vai criar já a criptografia e vai pedir para formatar esse pedacinho de 5 GB que eu coloquei. Eu posso formatar inclusive como FAT ou NTFS. Vou salvar como NTFS aqui para ele aceitar arquivos maiores que 4 GB. Tá? Tudo padrão, o resto, e formate. Ó, ele vai formatando e já está criando para mim esta pasta, esse arquivo protegido aí, criptografado, em que depois eu poderei inserir outras coisas dentro dele. Quanto maior o tamanho que eu definir para ele, mais tempo vai demorar essa formatação, né? Então eu coloquei 5 GB e vocês vão ver que vai demorar um tempinho, né? E isso é normal, tá? Ele já está criando já com criptografia, né? com uma proteção já, então criptografar realmente demora um tempinho mesmo, né? É muito normal isso. Então, vou esperar ele concluir. E após concluído, já está pronto. Aí depois seria só abrir este volume protegido e colocar coisas dentro, que é uma segunda etapa, tá? Mas por enquanto, então, vocês notem que não é nada muito complicado. É só lá em Create Volume, definir então local em que se salvou. O resto está tudo padrão, né? Só avançar nas opções padrões como eu acabei de mostrar. Mas definir basicamente o local em que vai se salvar, definir a área de trabalho, o tamanho e a senha, tá? Para abrir ou fechar essa proteção, aí, esse arquivo protegido, aí, esse container que ele chama. E após então esperar a formatação. Eu vou pausar aqui para não consumir o tempo de vídeo de vocês aí, para não vocês ficarem esperando. E logo que acabar essa formatação eu já retorno para mostrar como se usa esse container protegido TrueCrypt. Pronto, ele acabou a formatação e trouxe esse recado então pra gente, né, que acabou de ser criado, volume com sucesso. Vou dar um OK, tá? E exit. Beleza, foi criado então aqui, né? Esse tamanho desse arquivo aqui, então é de 5 GB, né? Ele está vazio, mas é um arquivo sem formato de 5 GB, tá? Em que eu vou usar então o TrueCrypt para abrir. Todos os meus arquivos protegidos estarão dentro dele. Então, se eu perder este volume aqui, esse recipiente que o TrueCrypt acabou de criar para mim, eu perco todos os arquivos protegidos. Então, é importante que vocês tenham um backup desse arquivo aqui, tá? Como é que eu faço para utilizar e colocar coisas dentro dele, tá? Para que ele proteja isso que estiver dentro dele lá, né? Então, se não tiver o TrueCrypt, eu também não consigo abrir esse arquivo. Então, além da senha, eu tenho que ter o TrueCrypt, o programa instalado, e além de ter ele, eu tenho que saber utilizar. Então, notem que não é todo um processo, né? Não é qualquer um, né? É algo muito realmente protegido. Se vocês querem esconder realmente alguma coisa, é uma boa opção. Então, como é que eu faria para usar esse arquivo aqui e colocar coisas dentro? Notem que no TrueCrypt, aqui na tela de inicial, há uma série de letras, que são as unidades virtuais que ele pode criar. Então basta eu escolher uma delas. Vou escolher V de Walter aqui, tá? Mas pode ser qualquer uma delas, tá? E vou lá em Select File, tá? Select e vou buscar esse arquivo que ele gerou, que é o protegido ali, né? Meu volume. Aqui. Ele vai aparecer então aqui, nesse caminho aqui. Carreguei ele, né? No Select File ali, na letra V. Tá? O que eu tenho que fazer depois? Clicar em Mount, que é montar esse arquivo dentro dessa unidade virtual V. Cliquei em Mount e aí ele vai pedir a minha senha para montar esse arquivo, tá? Vou colocar a senha certa. Ainda há a opção ali de ele salvar a senha na memória e tal. Eu não acho muito seguro, então eu acabo não marcando nenhuma dessas opções, tá? E vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele colocou na lista aqui, ó, dentro do V, aqui dizendo já está montado. E quando eu abri o meu computador, olha o que acontece. Ele criou uma unidade virtual V, vazia, né?
E tudo que eu colocar nessa unidade V automaticamente já estará dentro desse container protegido, nesse arquivo, e já estará criptografado e protegido por senha. Posso colocar qualquer arquivo aqui. Vou criar aqui uns arquivos. Ó. Olha lá. Já está protegido. Posso acessar a hora que eu quiser. Ah, não quero mais usar e quero proteger com senha de novo. Tá? Vou lá, clico no V e desmontar. Dismount. Ó. Sumiu a unidade V. Sumiu daqui, na verdade o arquivo continua aqui dentro, aquele arquivo que eu criei, mas está protegido com senha, tá? Porque eu desmontei ali, né? Se eu quiser abrir ele de novo, basta fazer o mesmo processo, né? Vou lá em Select File, carrego o arquivo de novo lá, né? Protegido e montar e coloco a senha. Toda vez que eu montar ele vai pedir a senha, tá? O que eu acho muito seguro, inclusive, né? Ok, ó, vai montar o V, montou o V e tá lá o meu arquivo protegido lá, né? Criptografado. Caso vocês esqueçam da senha, é uma coisa muito importante isso, ou percam um arquivo, né? É realmente um problemão, porque a criptografia é realmente muito segura e inquebrável, né? Então, tome muito cuidado com isso, né? Então, espero que tenham gostado dessa maneira de esconder e proteger arquivos de vocês aí, de qualquer tipo, com esse software gratuito aí, o TrueCrypt, que funciona em qualquer versão do Linux, inclusive do Windows também, né? Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.